Entre vários textos que nós vamos dar uma passada nas Escrituras hoje, o nosso ponto de partida vai ser esse texto de Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 2. Romanos, capítulo 8. Palavra de Deus em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 2. E enquanto a gente vai nessa transição das crianças, do pessoal da equipe de música, que agora eles ficam com as crianças um pouquinho, que bom que você está aqui. Eu quero aproveitar essa oportunidade de desejar boas-vindas aos nossos amigos, irmãos do contexto da Reviva, pela primeira, segunda ou terceira vez, você que está conhecendo a nossa comunidade. Sinta-se muito querido, amado e muito abraçado em fé, em amor, em compaixão e graça que nós vemos nas Escrituras. Bem-vindo a uma comunidade de pessoas imperfeitas, de pessoas que carecem da graça de Jesus, que estão perseguindo a cruz de Cristo, apesar de nós mesmos. E de repente, quem sabe, essa mesma graça vá alcançando você e você vá adquirindo paixão e desejo pela fé, como muitos dos nossos irmãos estão caminhando nessa direção. Seja muito bem-vindo. E que bom que a gente pode agora, num momento, nos próximos minutos, debruçar um pouquinho a nossa atenção. E eu peço a você, talvez, de repente, no máximo 40 minutos da sua atenção, para que nós possamos aqui discorrer em alguns textos e, de certa forma, Deus te convencer daquilo que Ele há de falar ao meu, ao seu coração, como Ele já tem falado comigo, certamente assim falar com você também. Um tema muito importante que nós estamos abordando, e eu estou tentando fechar essa temática sobre o cuidado do corpo, e eu emendei esse assunto, já terminei, esgotamos muito do que é o plano de Deus para a saúde do nosso corpo, para a nossa qualidade de vida, corporalmente, literalmente falando. Emendamos, semana passada, falando sobre a condição mental, emocional que nós precisamos desenvolver, porque o nosso corpo reflete a nossa saúde mental. As doenças psicossomáticas nos nossos dias, elas são alarmantes. O nosso corpo, como disse lá no Salmo Davi, ele padece, o nosso corpo geme por causa de situações não tratadas do nosso coração. E hoje eu queria tentar fechar esse assunto da saúde do corpo, saúde da mente, saúde do espírito, saúde psicológica, falando um pouquinho sobre maldição hereditária e falando um pouquinho sobre quebras de maldição. Em que de alguma forma você vai precisar compreender em que se você está em Cristo, você já obteve vitória e libertação sobre qualquer possibilidade de maldição, que é uma realidade do mundo ao qual a gente vive. A partir disso, então, veja comigo, Romanos versos 1 e 2, do capítulo 8, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, usado por ele, disse o seguinte: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a expressão condenação, ela pode ser entendida a despeito da maldição, de maldições que percorrem a realidade da humanidade na face da terra. Ele vai dizer então que já não há mais maldição, já não há mais juízo, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esta afirmação ela é importante. E no versículo 2 ele vai continuar dizendo: porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Como já sabemos bem, ou se você não sabe, fique sabendo que o salário do pecado é a morte, desde o jardim do Éden, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida plena que Ele nos ofereceu na cruz do Calvário e na ressurreição dentre os mortos. Uma das tendências do movimento da batalha espiritual é tentar adicionar à obra de Cristo uma complementação, porque então, de repente, a obra de Cristo não foi tão perfeita e suficiente assim. Então, os peritos na batalha espiritual, quanto às maldições em que nós estamos, talvez, de repente, imersos nessa influência espiritual, seja necessário adicionar algo mais à obra de Cristo em nossas vidas. Onde, por exemplo, a geração de filhos, eles herdam dos pais maldições que dão ao diabo autorização para causar danos, mesmo na vida de filhos crentes, mesmo na vida de um casal convertido a Cristo. Havendo então uma necessidade de repreender esses espíritos
espíritos da prostituição, espíritos do adultério, espíritos da rebeldia, espíritos da pobreza e daí por diante. Eu posso contar um pouquinho da minha própria experiência. E de repente talvez você possa fazer um paralelo quanto à sua experiência espiritual. Eu já conversei um pouquinho com minha mãe, ela sabe disso, ela deve estar vendo na live, meu pai, um contexto de família, falando de heranças familiares, heranças ruins. Nós viemos de um contexto extremamente ruim, maldito, miserável. A minha mãe, por ignorância e pelo contexto dela, tentou o meu aborto. Então eu já nasci numa luta, numa batalha. Cresci num contexto de família envolvidos com adultério. Cresci num contexto de drogas, de vício, de alcoolismo. E tantas outras situações pelas quais, quando aos 16 para 17 anos, eu me converti a Cristo e eu não precisei de nenhum especialista, perito em maldições espirituais para quebrar um ciclo, uma corrente que vinha até esse momento. Simplesmente eu criei. Eu simplesmente acreditei na obra suficiente de Jesus Cristo. E a palavra de Deus e o Espírito de Deus tem transformado até então a minha família. Hoje eu estou com um irmão, o Eduardo, ele deve estar assistindo também, que está com a face descaída. Ele teve a tal da, como é que chama? Paralisia facial. Alguém que ele sabe que ainda está envolvido com drogas e com bebida alcoólica, que está sofrendo as consequências ainda de um alcoolismo, talvez, de repente, na cabeça dele, porque isso é uma questão de herança, de cultura, de família, e não de simplesmente crer na obra que ele pode experimentar de Cristo, da salvação, da libertação, assim como ele vê no irmão dele. Não pelos meus méritos, mas pela graça bendita do Deus em Cristo, que pode fazer grandes milagres na vida de quem crer. Mas é ensinado a necessidade de se quebrar estas maldições, de se anular os compromissos que ficaram pendentes com o diabo, mesmo após a pessoa ser convertida, consagrada a Cristo, pela palavra e pelo Espírito de Deus. Ensina-se então que se fomos herdados quanto a essas maldições, elas acompanham essas tais maldições dos nossos antepassados, por causa dos seus pecados, por causa de pactos com o diabo, ou seja lá com o que for, e que nós precisamos então anulá-las. Agora essa crença, essa percepção espiritual, ela não é coisa nova, ela não é dos nossos dias. Por mais que ela tenha sido investida, e ela tem invadido as igrejas, especialmente igrejas neopentecostais, que gostam bastante desse negócio de batalha, de guerra espiritual, dá microfone para a pessoa possessa, e o diabo vai e fala, aquela coisa toda, e vira-se um grande teatro, e a despeito da verdade do evangelho puro, passa-se longe dessas práticas que não são bíblicas, um tanto quanto distorcidas a respeito do evangelho de Cristo. Esta crença, ela já é antiga. João capítulo 9, no Evangelho de João, no capítulo 9, foi dito o seguinte: ao passar Jesus, ele viu um cego de nascença. Ok? Jesus estava caminhando com os discípulos, e ao passar Jesus, ele vê um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Ora, os discípulos estavam diante do Rabi, Jesus, o mestre, e eles perguntam: olha, Senhor Jesus, quem que pecou? Esse negócio de herança, de maldição hereditária, será que realmente acontece? E a resposta de Jesus é muito interessante. Ele vai dizer: olha, nem o pai, nem o avô, nem ele mesmo pecou, para que a glória de Deus fosse manifestada. E essa era uma lógica do pensamento religioso da época. Já é uma coisa antiga. Se eu estou sofrendo, é por causa de alguma relação com o pecado, ou de alguma maldição, ou de alguma corrente ruim, ou de alguma influência negativa do contexto que eu vivo. E não necessariamente.
O Evangelho de Cristo traz luz sobre essa dificuldade, sobre este pensamento. No entanto, nós vemos esse entendimento equivocado desde a compreensão do que as pessoas liam a respeito da lei do Antigo Testamento. E geralmente o texto a ser usado para defender esse ponto de vista é Êxodo capítulo 20, versículo 5. A gente vai poder acompanhar esse texto aqui no slide, você pode acompanhar aí na sua leitura, na sua Bíblia ou no seu celular. Veja comigo, Êxodo capítulo 20, no contexto lá da lei do Antigo Testamento, quando Deus deu a Moisés as leis espirituais, as práticas do povo de Deus, foi dito lá, todos os mandamentos, por exemplo, não matarás, não roubarás, não farás para ti imagens de escultura, e toda aquela lista dos 10 mandamentos. Dentro desse contexto, no versículo 5 foi dito lá em Êxodo 20, não te prostrarás diante deles, dos falsos deuses, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso. E olha só, aqui, o prato cheio na mão desse pessoal. Sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, ou daqueles que me odeiam. Em que há uma compreensão distorcida, em que Deus, entre aspas, ameaça. Aqui dá-se a impressão de uma ameaça, em que muitos dos rebanhos evangélicos, cristãos por aí, estão sendo pastoreados com uma vara de castigo, em que Deus ameaça castigar os filhos pelos pecados dos seus pais, desde a 3ª, 4ª geração, em que então Deus ameaça visitar a maldade dos pais nos filhos, daqueles a quem estes homens aborrecem a Deus. Entretanto, ensinar que Deus faz cair sobre os filhos as consequências dos pecados dos pais é só a metade dessa verdade. É só um lado da moeda, e nós precisamos aprender o outro lado e saber o outro lado da moeda. Então, a partir desse entendimento, nós temos 2 orientações, 2 preocupações aqui. E essas preocupações são reais. 2 observações. A primeira, de fato, há nas nossas relações de convivência, família, trabalho, no dia a dia, pais com os filhos, marido e esposa, amigos, há uma relação de palavras de maldição, isso é verdade. Há uma compreensão da influência nos relacionamentos quanto às palavras de maldição, ou em outras palavras, palavras malditas. Nós ditamos palavras más, assim como podemos bem dizer ou mal dizer. No sentido de que, por exemplo, pais que afirmam para o filho coisas tais como, mas você é uma mulherzinha mesmo, né? Diante de uma situação que ele precisava ser corajoso. Ou palavras do tipo, mas você é um preguiçoso, você puxou para o seu avô. Mas como você é mentiroso, como você é relaxado, como você é um menino mal criado. E estas palavras preditas, elas são malditas. E em algum momento, filhos vão realmente herdar e vão, ao serem influenciados, ao ouvirem no decorrer da sua vida, esse tipo de afirmação sobre ele. Agora há também, em segundo lugar, uma segunda preocupação aqui, a despeito da herança familiar em termos de comportamento e de personalidade, que é diferente. Filhos que dão seguimento, dão continuidade ao aprenderem dos pais um estilo de vida ruim, mau, de maus hábitos, de um mau comportamento. Por exemplo, eles herdam alcoolismo, imoralidade sexual, consumismo, endividamento, maledicência e daí por diante. Em que, nesse sentido, a influência que produz a continuidade de palavras malditas ou de comportamento maldito. Então, interpretando o Êxodo 20, a ideia de Deus castigar é no sentido de permitir que os filhos seguirão e sofrerão as consequências por livre e espontânea vontade. Deus é justo. Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele não é homem para mentir. Ele vai permitir o sofrer das consequências do livre-arbítrio, da livre e espontânea vontade,
a despeito das influências que nós temos. Seja lá filho com pai, seja lá esposa com marido, seja lá funcionário com patrão. Não é nem um pouco diferente. Portanto, a Bíblia deixa extremamente clara a responsabilidade individual. A responsabilidade individual. E a Bíblia por si só, ela se autoexplica. E aí eu quero te convidar para ir para o texto do profeta Ezequiel, capítulo 18. Vá, por favor, por gentileza, a sua atenção em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 18. Versos 19 e 20. E você vai perceber aqui, então, esse apontamento para a gente tentar entender o Êxodo 25, que disse lá que Deus castiga, nesse sentido, então, das consequências do livre-arbítrio a despeito da influência, e que, na verdade, a responsabilidade individual é o que será cobrado diante de Deus. Note comigo lá. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Aqui uma situação invertida. Porque eles haviam entendido lá do Êxodo 20 que era para sofrer as consequências do pai. Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Olha só. E no versículo 20 foi dito: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. E ponto final. Esta é a realidade. Não há controvérsias diante de Deus a despeito da sua responsabilidade pessoal, a despeito das influências que você teve de família, de pai, de mãe, de vô, de vó. Aliás, na minha experiência pessoal, eu que já passei por depressão, síndrome de burnout, crises de ansiedade, eu tenho um avô, por parte de mãe, o pai de minha mãe, que morreu enforcado, que tirou a própria vida. Em nenhum momento da minha vida, em Cristo Jesus, o poder do maligno tem me influenciado mais a despeito da obra salvadora, vivificadora, santificadora, que produz em mim fé, que está acima das minhas experiências familiares, humanas, de relacionamento, sejam eles quais forem. Aquele que pecar sofrerá as consequências, assim como aquele que andar retamente colherá dos frutos. Portanto, a Escritura nos diz igualmente, então, que o filho de um pai idólatra, de um pai adúltero, de um pai corrupto, e ao ver as obras más de seus pais, temer a Deus e andar em seus caminhos, nada do que o seu pai fez virá a cair sobre ele. A conversão e o arrependimento individual quebram naturalmente qualquer ciclo hereditário. Naturalmente, porque este é o poder da fé que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Portanto, este foi o ponto enfático aqui do profeta Ezequiel, em que a sua pregação ao povo rebelde, ao povo de Israel da sua época, exortando-os a despeito da vossa responsabilidade pessoal. Ora, a nação, nesse contexto, estava sofrendo por serem sido levados cativeiros na Babilônia. E os judeus cativos se queixavam de Deus, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que foram embotados. Dentro do contexto lá de Êxodo, capítulo 18, lá nos versos 1 e 2. Era um ditado da época. Os pais comeram uvas, mas a sujeira ficou nos dentes dos filhos. Ou seja, os nossos pais pecaram e nós é que sofremos as consequências. Eles estavam transferindo para os seus pais a responsabilidade do castigo divino sobre eles. Eles pecaram também. Eles estavam pegando o texto de Êxodo, capítulo 20 que nós lemos, e dizendo assim, está vendo? Jogando na cara da justiça divina. Foram os nossos pais. Não, Deus é justo. Eles, os próprios filhos, estavam sofrendo as consequências dos seus próprios atos. Através do profeta Ezequiel, Deus os repreendeu, afirmando que a responsabilidade moral é pessoal e individual diante de Deus. Ele vai continuar dizendo lá em Ezequiel 18, a partir do versículo 4, a alma que pecar morrerá, o filho não levará a iniquidade do seu pai. E nesse sentido,
é que nós compreendemos que a conversão a uma vida reta, ela é individual. A salvação é individual. A experiência com Deus é individual. De caminhar com Ele ou não. E de sofrer as consequências de um viver maldições ou de viver bênçãos. E isso implica, da minha e da sua parte, a minha reação diante do contexto que eu vivo. Gente, isso cientificamente, politicamente falando, é muito comprovado. Você vai fazer um estudo de caso numa favela lá em São Paulo, numa favela lá no Rio de Janeiro, as mais tradicionais no Brasil. Do mesmo berço, na mesma rua, na mesma casa, os mesmos pais, alcoólatras, traficantes, tiveram 2, 3 pessoas, 2, 3, 4 filhos, e daquele mesmo berço surgiram outros traficantes viciados em droga, e dali surgiu um advogado, um profissional, que ele não aceitou que aquela maldita realidade determinasse o futuro daquela pessoa. Então, esta passagem aqui de Ezequiel, ela é muito importante, pois ela mostra de maneira muito clara que o próprio Deus interpreta o significado lá de Êxodo 20, onde o conceito de conversão e arrependimento já existia na antiga aliança, como sendo a forma de pausar, de quebrar a corrente de ciclos negativos na vida da pessoa. Em que Deus, Ele deixa extremamente claro, e isso é o que será o fio da espada no dia do juízo, para mim e para você. O que plantamos, colhemos, independente da circunstância. Nós somos frutos das escolhas que fazemos. Nós sofremos as consequências do tipo do compromisso de agenda que eu faço comigo, com minha família e com Deus. Então, aplicando para os nossos dias, a despeito da obra de Cristo, em que quando falávamos no início desta preleção que esse movimento de quebra de maldição na vida do crente é como que se fosse uma ajudinha à obra perfeita de Cristo, nós estávamos apontando exatamente para esse fato, em que fica evidente que o crente verdadeiro, ele já rompeu com o seu passado e com as implicações espirituais dos pecados dos seus antepassados, quando em arrependimento vieram a Cristo em fé. O crente genuíno, aquele que de fato depositou fé em Deus, arrependido dos seus pecados, com o coração disposto, ensinável a receber de Deus perdão, graça e direcionamento, ele rompeu com 3 situações. A primeira, ele rompeu com palavras de maldição, com uma cultura de opressão de palavras malditas. Ele rompeu com a herança de um mau comportamento que aborrece a Deus, que entristece a Deus. Então, por fim, ele rompeu com a continuidade do ciclo de pecado. Isso com um simples ato de fé, crendo no nosso Salvador como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque outrora, quando lemos e folheamos as Escrituras, toda essa história começa num jardim. O homem e a mulher foram criados por Deus e receberam um livre-arbítrio para administrarem e gerirem o seu tempo, os seus sentimentos, as suas famílias, o seu dia a dia, mas eles decidiram administrar do seu modo. Eles comeram do fruto proibido, eles se afastaram de Deus, eles romperam o relacionamento com Deus, eles se separaram de Deus e se colocaram em perigo à mercê das maldições deste mundo, porque o salário do pecado é a morte, porque o diabo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir, o inimigo das nossas almas, que luta contra os preceitos do nosso Deus. Mas em Cristo Jesus, aqui como no contexto em Romanos, o segundo Adão, o Filho de Deus que desceu dos céus, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo outro, o perfeito vindo dos céus, que morreu naquela cruz no nosso lugar, por causa das nossas consequências, das nossas maldições. Da pior de todas as maldições, que é um coração enganoso como o meu. E que agora confiado e descansado em Cristo,
encontrou paz, encontrou perdão, encontrou um novo relacionamento com Deus. Eu então, a compreender que outrora eu estava rompido com Deus por causa do pecado, agora eu rompi com o pecado e estou de volta a um santo e bendito, gracioso e misericordioso relacionamento com Deus. Pense comigo, nós já estamos caminhando para o final desta mensagem. Por que nós não vemos Jesus sequer uma vez citar maldição hereditária no seu ministério? Por quê? Você lembra? Me ajude a lembrar. Uma das poucas vezes que ele foi provocado a falar sobre, ele já logo trouxe uma nova compreensão. Por que o Senhor Jesus, sendo ele o Senhor sobre a verdade, ele era a própria verdade, ele mesmo não citou a despeito de maldições hereditárias? Sabe por quê? Porque a ênfase dele estava na transformação do caráter, na transformação do comportamento, na transformação de vida dos seus seguidores, através do arrependimento e da mudança de um coração contrito e quebrantado, disposto à mudança. Nisso ele investiu todo o seu tempo, toda a sua agenda, toda a sua mensagem, toda a sua obra, nos 3 anos do seu ministério. Ele enfatizou, não quebra de maldição, mas corações quebrantados. Ele enfatizou na mudança de vida. Certa vez, antes de subir aos céus, ele orou aos discípulos, ele orou por mim e por você. Orando ao Pai, ele disse: olha, Senhor, eu não peço que os tires do mundo. Eu oro para que o Senhor os livres do mal. Ele sabe da nossa realidade. Ele conhece a nossa carnalidade. E que nós precisamos de sua bendita graça e de sermos transformados de dentro para fora. Igreja é um lugar de encontro com Deus. Igreja é um lugar de encontro consigo mesmo. Sabe por quê? Talvez você nunca teria a oportunidade que você tem de refletir sobre a vida e a morte quanto aqui. Sabe o único lugar que equipara-se a esse momento aqui? E talvez seja tarde demais, porque talvez seja o seu velório. Que o Senhor tenha misericórdia. Essa semana, uma menina de 14, 16 anos, se não me falhe, 14 aninhos, tirou a própria vida. Por livre e espontânea vontade. Por isso que a Reviva está aqui. Porque nós queremos pregar para essas pessoas. Pessoas que estão tirando a própria vida. Pessoas que estão escolhendo as drogas, o alcoolismo, para sanar a dor de tantas maldições aí fora. De tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta tristeza, de tanta depressão, de tanta ansiedade. E nós sabemos quem pode curar, libertar, quebrar a corrente de continuidade do pecado, das consequências e do sofrimento que o pecado traz. A ênfase de Jesus foi esta, porque ele sabe que deve ser uma decisão pessoal, minha e dele. Não haverá nenhum pastor, sacerdote, padre, seja lá o que for, que vai estar entre você e Deus no dia do juízo. Não haverá pai, mãe, tio, tia, patrão, dinheiro, recursos, nada nesta vida entre você e Deus. Então, rompa agora, pela fé, com o pecado e volte-se para Deus. Veja como o apóstolo Paulo, então, ele abraçou este evangelho. Eu comecei, meu ponto de partida, em Romanos capítulo 8, eu quero voltar para a gente finalizar aqui e amarrar estas ideias, para que você saia daqui com algumas aplicações práticas na sua própria vida. Volto a sua atenção lá para Romanos capítulo 8. Agora, no caso, eu queria que você prestasse atenção e refletisse sobre essas palavras a partir do versículo 37. Porque nesse contexto, entre a afirmação que ele fez lá no começo do capítulo, já não há mais maldição, condenação para aqueles que estão em Cristo, porque por meio de Cristo, ele nos libertou do poder da morte e das consequências da morte. Ele vai discorrer até chegar no versículo 37, dizendo, olha, por exemplo, você não precisa ir lá, eu vou citar aqui para você, versículo 33, quem nos fará acusação? Quem fará acusação aos escolhidos de Deus?
Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu. Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aí então no versículo 37 ele vai dizer, mas em todas estas coisas, seja lá qual for a maldição que eu vou enfrentar amanhã, palavras malditas lá no trabalho, seja onde for, sejam lá quais forem as situações que eu vou viver, não importa, não dependa a sua vida da circunstância ou da situação, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores, porque aquele que creu, rompeu com as consequências do pecado, já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Veja o versículo 38, pois estou convencido, eu estou convicto, Paulo está dizendo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia! Creia de coração nesta verdade e você encontrará poder, autoridade para romper em fé, e as vitórias espirituais vão abraçar o teu coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai convergir o seu coração a Cristo. Ele é suficiente e definitivo para curar a sua alma ferida. Muito mais suficiente do que quebrar maldições, Ele é capaz e está interessado em quebrantar o teu coração. Muitas vezes, e é o que lemos nos testemunhos do Novo Testamento, que Deus permitiu a morte de Estevão apedrejado, um discípulo de Cristo. Por muitas vezes, Deus permitiu o sofrimento dos apóstolos, servos de Cristo. Deus não quebrou nenhuma perseguição, nenhuma maldição na vida desses homens, mas porque eles já estavam convictos da maior vitória que há, que é a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Em que Cristo está muito mais interessado em quebrantar os nossos corações do que ficar quebrando maldições que já estão vencidas no nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar para você voltar aqui semana que vem, no contexto de carnaval, para você ouvir e aprender um pouquinho sobre guerra espiritual. Guerras espirituais. Sabe por quê? Porque se nós aprendemos hoje que o crente que anda com Deus, ele vive em vitória, não mais está debaixo de maldições. Amém? Por isso, saia daqui com esta convicção. Mas, por outro lado, o crente, ele pode passar por lutas espirituais, o que é diferente. Então, você vai aprender a separar o que é maldição do que é luta espiritual. É diferente. As maldições já foram vencidas em nome de Jesus, na cruz do Calvário. Mas há lutas espirituais que Deus nos convida a guerrear com Ele. E elas nós precisamos nos apropriar de algumas verdades e nós traremos algumas sugestões e eu espero que você volte para continuar crescendo na fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.